O livro da intenção, parte 8. Raimundo Lúlio. Da assídia. Filho, a assídia é um pecado confuso, contrário à intenção comum, pela qual existe a esperança, a caridade, a justiça, a prudência e a fortaleza. Por isso, filho, os homens não têm tão pouca consciência e conhecimento de nenhum pecado quanto o pecado da assídia. A assídia é amar o mal e desamar o bem em toda a virtude. Por isso, o demônio tenta os homens pela assídia, de tal maneira que, com ela, possa induzi-los à gula, à luxúria ou a algum outro pecado. Por isso, filho, toda hora que fores tentado pela assídia, recorre à intenção pela qual existe em ti a esperança, a caridade e as outras virtudes, e observa em qual virtude o demônio te tenta mais fortemente com a assídia, e fortalece-a com as outras virtudes, dando aquela virtude na qual estás tentado a primeira intenção, e as outras virtudes com as quais desejas fortificá-la a segunda intenção. E, se tu, filho, sabes e desejas ter a maneira e a arte acima ditas, poderás mortificar a tentação e ter as virtudes contrárias a ela. Amável filho, nenhum pecado é tão significativo para a salvação e a danação quanto a assídia. Isso é assim porque ela afeta mais a comunidade que qualquer outro pecado. E, por isso, a salvação está mais bem significada nos homens amantes do bem comum que nos amantes do bem especial, já que o bem é maior e mais útil na comunidade que na especificidade. Por isso, filho, tenhas o bem comum na primeira intenção e o bem especial na segunda. Amável filho, sabes por que existe a tentação diabólica no homem com a assídia, que convém com a preguiça e a negligência? Para que os homens diligentes, justos e amantes do bem sejam menosprezados e desamados em suas obras. Filho, e sabes por que existe a tentação do anjo benigno no homem com a assídia? Porque toda hora que a assídia começa a vir, o homem se desperta para cogitar bons pensamentos e se prepara para ser amante do bem. Por isso, filho, a má tentação é uma excitação de boa obra no homem amante do bem, para que ele não esteja ocioso e cogite e obre o bem de seu poder. Da inveja. Filho, a inveja é serva da glutonia, da luxúria, da soberba, da avareza, da assídia e da ira contra a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E se tu, filho, estás tentado pela inveja, recorre sempre à prudência, de tal maneira que ela te certifique por qual pecado a inveja te tenta mais fortemente, e te diga qual virtude é mais contrária à tentação da inveja. Amável filho, se a inveja te tenta com a gula, recorre à temperança dada pela primeira intenção e dá à segunda intenção aquela iguaria que a inveja te fez desejar. Assim, a justiça fortalecerá teu coração com a prudência, que te trará a utilidade da caridade contra a gula.
E podes ter esta mesma regra, filho, contra a inveja ou qualquer virtude ou vício, se fores tentado. Filho, existem muitos homens que têm inveja ou outro vício que não deveriam ter. Mas, como não têm a maneira com a qual saibam conhecê-lo e mortificá-lo, estão em pecado. E se eles, filho, soubessem usar da primeira intenção e da segunda, conforme a arte e a maneira acima ditas, poderiam e saberiam mortificar e conhecer os pecados nos quais se encontram, contrastando as tentações e fortalecendo as virtudes. Filho, não tenhas inveja, pois antes de seres não tinhas nada. Assim, não invejes o que Deus dá a teu próximo, pois Deus tem que dar e o que dá pesa naqueles que recebem. E quanto mais os confia e dá, maior perigo possuem, e suas almas estão mais distantes da vida contemplativa, que é melhor que a vida ativa, pois a vida ativa existe em maior trabalho na riqueza que na pobreza. Amável filho, a inveja dá tristeza e leva à alegria, e deixa o desejo insatisfeito. Através dela vem a paixão da ira contra a caridade e a justiça, as quais curam a vontade perdida pela tristeza com a fortaleza do coração, através da esperança, da lealdade, do temor, da humildade, da abstinência e da temperança. Da ira. Filho, a ira existe pela intenção que a paciência possa nascer da caridade, da justiça, da fortaleza e da temperança, para resistir à tentação que o demônio faz a estas virtudes, com a ira para que os homens tenham impaciência, que é um vício contrário às virtudes. Por isso, filho, a paciência existe pela primeira intenção, e a ira pela segunda, e ambas as intenções são contrárias, pois assim como a primeira e a segunda intenção concordam em diversas virtudes, isto é, quando uma virtude tem sua obra para que exista outra virtude, da mesma forma a primeira e a segunda intenção são contrárias, quando a primeira intenção desce da virtude e a outra do vício. Filho, se estás tentado pela ira, recorre à fortaleza e esteja forte no teu coração tanto tempo até que venham a caridade, a justiça e a prudência, que fortalecem o teu coração contra a ira. Dessa fortificação nasce a paciência, principiada pela abstinência, e nesse momento começa a existir a fortaleza contra a ira através da vontade passiva, que é obediente para o entendimento iluminado. Amável filho, a ira chega subitamente e cresce na lembrança da falta e da injúria que é feita ao homem. Por isso, o homem deve recorrer subitamente à fortaleza, à abstinência e às outras virtudes de tal maneira que a vontade possa ter a deliberação para amar a fortaleza pela segunda intenção e a paciência pela primeira, e a caridade possa amar o perdão e a piedade pela segunda intenção, e o mérito em si mesmo pela primeira. Pelo qual mérito a esperança alegra o coração do homem paciente, com a justiça e a prudência contra a avareza, a soberba, a inveja, a assídia, a culpa e a pena. Filho, se dizes que não podes ter paciência nem abstinência quando estás desgostoso ou irado, não tens nenhum poder de liberdade em tua livre vontade, a qual nosso Senhor Deus te ordenou
para que a fortaleza, a prudência, a justiça com caridade e paciência estejam contra a má vontade, a impaciência e a ira. Assim, por tal negação da liberdade, a ira e a impaciência têm poder contra a justiça, a sabedoria e a misericórdia de Deus. Filho, nem a nau, o castelo e a cidade são feitos somente em um dia. Pelo contrário, convém serem feitos tanto tempo quanto convém a matéria e a forma para que venham a ser cumpridas. Por isso, filho, muitas vezes a ira não morre subitamente, pelo contrário, dura longamente, pois os homens não sabem esquecê-la nem mortificá-la com as virtudes. Tal mortificação da ira fariam-se subitamente, com grande fortaleza, recorressem às virtudes que existem contra a ira, e ordenassem as duas intenções, amando pela segunda intenção o que ocasiona a ira, e amando as virtudes pela primeira intenção. Filho, não desames a liberdade que tens de mudar a segunda intenção para a primeira, e a primeira para a segunda, pois se pudesses se excusar disso conforme a verdade, tua vontade não teria liberdade nas virtudes e nos vícios, e seria da besta, não do homem. E como isso é impossível, ama, filho, a paciência contra a ira. Amável filho, nas virtudes e vícios acima ditos exemplificamos por qual maneira a tentação e a intenção existem no homem. Agora desejamos exemplificar nas rúbricas consequentes, de maneira que saibas e tenhas tristeza com a injúria que é feita nesse mundo à intenção pela tentação dos vícios contra as virtudes, de tal maneira que tenhas, filho, lágrimas em teus olhos e suspiros e dores em teu coração.